Bom, boa tarde, bem-vindo a todos aí. Então, vamos dar continuidade a mais uma aula de metrologia, tá? Da nossa disciplina. Hoje, a nossa sexta aula, vamos falar de resultados de medições diretas, né? Então, a gente vai ver, é óbvio que se tem a direta, tem a indireta, e com o decorrer aí da disciplina, a gente vai chegar nela, no resultado de medições indiretas. Acho que a gente chegou a comentar um pouco sobre isso ao longo do curso, e agora a gente vai entrar em detalhes e comentar algumas propriedades disso, tá? Isso daí, então, sempre a gente tenta retomar o que a gente vem falando, olha. A gente falou na aula passada de métodos de calibração e vimos que tem método de calibração direta e indireta, né? Onde o método de calibração direto ou direta, como a gente está vendo, ele é formado a partir de uma grandeza padrão, né? Ou de alguma coisa que você tem como medir diretamente, e a partir daí você vai comparar outros objetos, outros sistemas de medida, aí, instrumentos de medida, para chegar a conclusões a partir disso, né? Então, você tem aí a grandeza materializada. No caso do bloco padrão, você tem um bloco padrão a calibrar e um bloco padrão de referência. Esse bloco padrão de referência aí seria a grandeza materializada. Aqui você tem uma massa padrão, né? Uma massa padrão de referência, seria a sua grandeza materializada, e por aí vai. O método de calibração indireta já é um pouco diferente, a gente comentou na aula passada, você não tem como medir, você não tem, né, como materializar a velocidade, por exemplo. Seria impossível você guardar a velocidade, né, 100 quilômetros por hora num armário e comparar com outras coisas que estão em velocidade também. Então, para isso, você produz um efeito, você produz alguma coisa e compara esse efeito. No caso aí do carro, que você quer medir a velocidade dele, quer calibrar aí o seu instrumento de medida ou o seu, no caso, velocímetro, você pega um outro que você tenha como referência, que assume que está correto e está calibrado, que você tem condições de concluir alguma coisa sobre a medida dele e compara com o que está instalado aí no carro, tá? Falamos então de verificação, ajuste e regulagem, beleza? A diferença básica entre os três. A verificação é muito comum em balança de supermercado, taxímetro, bomba de posto de gasolina. Deveria ser feito nos medidores da Light, né, nos relógios medidores da Light. Porque imagina, né, se a bomba ali está tirando, vamos supor, 10 centavos de cada um. Você não vai perceber ali se foi um pouquinho a mais, né, um pouquinho a menos, se bem que hoje, ainda mais hoje em dia que a gasolina está tão cara, que 10 centavos não deve ser nem uma gota de gasolina. Então você se imagina, você não vai perceber, então você nunca vai acusar, mas o posto estaria ganhando muito com isso, né? Todo dia, noite, noite e dia, semana após semana, ano após ano, tirando 10 centavos de cada cliente, isso poderia gerar uma receita muito grande no final, né? A mesma coisa para o taxista, ou para o taxímetro, ou para a balança de supermercado ou qualquer outro aparelho desse tipo, né? Então, você tem a verificação que vai lá, um fiscal, e verifica se ele está de acordo com a calibração, se ele está de acordo com os padrões, de acordo com as condições de operação que eles devem operar, aqueles equipamentos, né? E ganha o selo, de preferência, né? Se você manda um produto, quando você manda um produto para reparo, quando ele volta com uma garantia, vem com um selo ali de garantia por cima do parafuso, ou por cima de alguma coisa, faz uma marcação no parafuso, ou coloca o selo num lugar que, se por acaso você tentar abrir aquilo ali para desregular, ou para, no caso, mudar o ajuste, você vai violar o lacre ou o selo e fica nítido aí o crime, né? Ou a violação. Beleza? O ajuste, então, isso é o que muita gente confunde com a calibração. O ajuste, às vezes, o equipamento está desajustado, né? Então, você vai mandar o equipamento para calibração, ele não vai vir ajustado para você, porque você não pediu para ajustar. O ajuste é justamente quando você pega essa parte aí, que está desajustada, que está fora do zero, né? Ou
Você pode considerar como a zeragem ou a sensibilidade, e você altera isso para ficar de acordo com o que você está ali esperando, para representar de uma maneira que fique mais melhor para você ver. E a regulagem, no caso, ela é parecida com o ajuste, só que ela é feita pelo próprio usuário com algum recurso que está ali disposto, já pré-preparado, né? Então, seja a tara de uma balança, seja o botão de ganho ali de um amplificador, o usuário mesmo pode fazer, executar ali e mudar as propriedades de medida daquele instrumento. Já o ajuste e a verificação, não, né? Tem que ser realizado por um técnico, de preferência capacitado, regularizado para isso. Vimos também ainda na aula passada, ó, critérios de rastreabilidade e essa pirâmide hierárquica que mostra mais ou menos quem pode executar os certificados de calibração e os procedimentos e qual é a ordem hierárquica disso, né? Claro que aqui em cima você tem o topo, as entidades mais nobres, e conforme você vai descendo, você vai encontrando os, os laboratórios de fábrica, de universidade, os comuns que a gente tem acesso, né? E o resultado desse processo, então, de calibração, como a gente falou, não é o ajuste, não é a mudança do instrumento ou do sistema de medição, e sim um relatório de calibração. Um relatório esse que vai te indicar, né, então, as características daquele sistema, instrumento de medição. Então, o relatório de calibração ele é de um sistema e nunca de um mensurando, né, nunca de um lugar, é sempre de um sistema ou de um instrumento de medição, e ele vai caracterizar a capacidade de medida daquele instrumento. No caso, vai te dar a média, desvio padrão, variações, incertezas, né? Ele vai explicar e mostrar também quais foram as condições de procedimento para realizar esses testes e chegar a essas conclusões. Porque a gente viu na aula passada, e se vocês assistiram o vídeo que eu deixei lá para vocês, vocês viram quando o professor ele calibra o multímetro ali para um range de resistência, vamos supor, de 10 ohms, se eu não me lembro, por exemplo, aí, e quando ele vai medir num range de 1.000, alguma coisa da ordem de 1.000, de 10.000 ohms de resistência, já tem um erro muito grande, né? Então você vê que, às vezes, isso daí tem que estar especificado. Se você, por exemplo, vai lá e mede tudo e tira as incertezas, a média, o desvio padrão, no verão do Catar, né, do Emirados Árabes, lá 55 graus, e depois quer aplicar, quer repetir o teste na Sibéria, no Canadá com -40, vai ter diferença, claro, né? Vai mudar um pouco ali as propriedades mecânicas, eletromecânicas dos objetos, acho que tem mais sensibilidade à temperatura. Se por acaso você estiver num local onde tem um campo magnético elevado, está fazendo uma medida do lado de um equipamento que está gerando um campo eletromagnético elevado, pode alterar. Isso tudo tem que ser contabilizado, né? Se for um termômetro de bulbo ali, já não, né? Uma coluna de mercúrio, se tiver um campo eletromagnético, não vai ser alterado. Mas, enfim, se for numa nave espacial onde a gravidade é outra, ou você está fazendo um experimento com alguma tecnologia avançada que envolve variação de gravidade para o espaço, para alguma coisa, isso daí vai variar. Então, isso tudo tem que estar especificado para quando você for reproduzir, você reproduzir naquelas condições ou ter uma noção do erro que vai encontrar quando fugir, se está fugindo muito, se está fugindo pouco do que foi proposto, beleza? E retomando aí o que a gente vinha falando, acho que a gente já conversou um pouco sobre isso, medição direta e indireta, então, é basicamente isso, quando você tem uma medida padronizada, né, uma medida padrão, uma grandeza padrão, você tem uma medida direta. E quando você tem uma medida indireta, quando você tem que analisar um efeito. E aí a gente vê exemplos, né, exemplos clássicos, régua, paquímetro, micrômetro, relógio comparador, são elementos,
são elementos que vão te dar essa medição direta, né? Os blocos de rugosidade para medir a rugosidade entre as superfícies, tá? Já quando você vai, por exemplo, quer medir a temperatura por termografia, você não está vendo a temperatura exatamente, né? Você não tem como guardar ali a temperatura e ter um corpo que está uma temperatura padrão sempre, que não varia. Isso seria muito difícil. Então, você mede a emissividade e, através da emissividade de uma escala de cores, você consegue determinar a temperatura que está aquele objeto. A mesma coisa uma célula de carga, que vai medir a força, né? Ela vai medir a força através da deformação lá de um strain gauge. Conforme esse strain gauge se deforma, muda a resistência elétrica dele, e aí ele vai te dizer o quanto que mudou, quanto que deformou, e através disso você consegue saber a força que foi aplicada. Então, são exemplos, vocês podem ver aí, de medições. E agora, analisando, mensurando, né, a gente vai ver então, já que a gente tem um relatório de calibração, será que a gente pode realizar uma medida só isso é suficiente para a gente concluir as coisas e tocar o nosso processo? Ou será que a gente precisa, então, realizar mais de uma medida, mesmo já conhecendo os erros, as incertezas, os desvios, né, e a média, e por aí vai? Vamos esperar o final dessa aula para ver se a gente responde essa pergunta. Então, mensurando, ele pode ser variável ou constante, acho que a gente já tocou nesse assunto. Quando a gente quer, né, determinar, então, a área de um terreno, a não ser que alguma coisa aconteça, que o muro ande, que alguma legislação mude e tal, a área de um terreno é constante, né? E você vai lá e mede com o seu procedimento de medida, com o seu instrumento, né? Diz as incertezas, mas você consegue chegar a um valor praticamente constante, né? Se for outra pessoa ali medir, pode encontrar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas isso talvez não impacte tanto, né, no valor, no que realmente a gente está interessado, na capacidade de construção e por aí vai, né? Já quando você, aí diferente, né? Se você quer medir a vazão ou a pressão numa linha, numa válvula, é muito difícil que você consiga manter aquela pressão ali estável, né? Por muito tempo, assim. Então, você tem pequenas oscilações, que são naturais, ou se você quisesse medir a temperatura também, né, através de um termômetro aí, né, ou de um termômetro digital, seria melhor ainda, porque você conseguiria ver. Conforme você, ainda mais se tiver a opção de casa decimal, você vai ver que essa temperatura, ou que a pressão, a vazão, não é constante, ela tem pequenas oscilações, e às vezes pode até oscilar bastante, né? Durante o dia, ela pode ter, durante uma hora a temperatura pode oscilar muito pouco, o clima, e durante o dia ela pode oscilar muito. Durante o ano, se for numa região subtropical, se for numa região temperada, por exemplo, você vê aí variações no ano bem significativas. Então, esse mensurando ele pode ser constante ou variável, né? Ou invariável. A gente pode dizer assim. As fontes de incertezas podem ser dominantes ou diversas, que a gente sabe que tem várias fontes que causam incertezas. Essas fontes podem ser diversas, quando várias delas estão influenciando o nosso resultado, o nosso procedimento de medida, ou pode ser dominante, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que não tem outras? Não, quer dizer que tem outras, mas na presença de uma, as outras são insignificativas. Por exemplo, você pode fazer uma analogia aí a uma massa dominante. Você tem uma massa de 100 quilos que você tem que carregar. Aí você vai lá e coloca uma folha de papel em cima, aumentou a massa. Mas é relevante para uma máquina? Se for um peso na academia que você tem que levantar e foi lá e colocou uma folha de papel em cima. Não mudou. Aumentou a massa, mas não mudou. A força que você vai fazer é praticamente o esforço que você vai fazer,
o cabo que você precisa para levantar aquela carga, a máquina que você precisa para levantar aquela carga, não vai mudar. Então, isso daí está muito associado a essas. Pode estar associado também à fonte de incerteza, que você vai ter aí uma incerteza dominante. No caso, aí você tinha a massa dominante de 100 quilos e a folha de papel era uma massa que não era dominante. Então, você pode desprezar ela ao lado, né, de uma carga de 100 quilos. A mesma coisa a gente vai adotar para incertezas. Quando você tiver uma que for dominante, você pode desprezar as outras na presença daquela. Tá? E também o erro sistemático, a gente pode trabalhar com ele de forma corrigida ou não corrigida. E a gente vai ver isso ao longo aí da aula de hoje. Caracterização do processo de medição. Vamos caracterizar, então, o processo. O processo de medição é o conjunto de fatores envolvidos em uma operação. E olha quanta coisa aí pode, né, ser fonte de incerteza. Processo de medição, sistema, operador, condições ambientais, isso tudo, a própria escala, a própria resolução do seu equipamento, o meio, o agente, o método, isso tudo vai gerar incertezas ou, dependendo do que você fizer, mitigar essas incertezas para você chegar aí num resultado de medição confiável, né? Num resultado característico de engenharia. E as fontes de incerteza, elas podem ser, como a gente já falou, dominantes, né? Ou, se não tiver uma dominante, elas podem estar trabalhando ali em conjunto. E hoje a gente vai focar na aula de hoje quando você tem uma fonte de incerteza dominante, tá? Na aula que vem nós vamos falar um pouco de fontes de incertezas quando você não tem uma dominante. E aí você vai ver quais são os procedimentos a fazer para encontrar uma conclusão sobre isso. Aqui a gente vai focar hoje, para começar, nas fontes de certeza dominantes, tá? Variabilidade do mensurando, também comentamos, ó. O mensurando invariável e o mensurando variável. Então, seu valor não é único, podendo variar em função da posição, do tempo e outros fatores. Se você vai medir a deformação, às vezes você pega uma barra e aplica um carregamento aí de tração. Só que essa barra, ela às vezes não é uniforme, né? Vamos supor que por algum erro de fabricação, ela ficou mais larga aqui embaixo do que aqui em cima. E na hora que você tracionar ela, é evidente que a deformação medida nessa faixa aqui vai ser diferente da deformação medida nessa faixa aqui de cima, uma vez que ela tem seção diferente. Por mais perfeito que seja o seu processo de fabricação, os seus critérios, sua tolerância, vai ter um tipo de imperfeição aí. Isso pode ser detectado pelo seu instrumento, pelo seu método, pelo seu processo ou não. Vai depender do critério que você vai adotar. Mas também pode ser, ó, então a deformação ela depende da posição, né? Pode depender do tempo, como a temperatura, a gente viu aí que, né, ao longo do dia ou ao longo do ano ela varia. Pode depender de outros fatores também, tá? Da tensão elétrica que você aplica, então se você vai medir o campo magnético, depende da tensão elétrica, do potencial elétrico que está ali, da distância, por aí vai. E o mensurando, então aí o critério será considerado variável se suas variações forem superiores à resolução do sistema de medição utilizado. Claro que se você pegar um sistema, né, uma régua que mede de quilômetro em quilômetro, você nunca vai conseguir medir o pé de uma pessoa, porque ela está graduada de quilômetro em quilômetro, de metro em metro. Aí você vai lá medir o pé, você vai ter a medida ruim, né? E você não vai conseguir detectar variações do comprimento, nem do pé de uma criança, nem do pé do adulto, no máximo ali visual, mas não pela régua. Agora, se você vai lá com um paquímetro especial, digital, com várias casas decimais, ou seja, com uma resolução
pequenininho, uma alta sensibilidade aí, você consegue ir lá e medir. E depois você vai lá e mede de novo, né? Um pé como é que eu posso dizer? Um mensurando assim, que não é justo. Mas se a gente fosse pegar, por exemplo, um eixo fabricado, ou uma engrenagem, o diâmetro de uma engrenagem, alguma coisa, né? Você vai lá e mede, por mais que você consiga acertar o mesmo local, você ainda vai ter um pouquinho de diferença aí. E nessa diferença você vai encontrar a variação. Então você vai lá e mede 1 hora, mede no mesmo lugar daqui a 5 minutos, você encontra variação na medida. Por quê? Porque a sua resolução ela é suficiente para pegar isso. Então você tem casas decimais aí suficientes para conseguir detectar essa variação da posição, da condição, da sensibilidade, às vezes variou 1 grau ou outro, de um dia para o outro, isso aqui mudou. Você nem consegue perceber visualmente, mas com um micrômetro, um aparelho de precisão, você vai perceber. Então é isso que vai determinar se o mensurando é variável ou invariável. É claro que todo mensurando é variável, mas em alguns critérios a gente assume que ele é invariável. E a gente vai analisar, ó, então agora a medição de um mensurando invariável na presença de uma fonte de incerteza dominante. Falei que a gente ia focar na fonte de incerteza dominante. E agora a gente vai começar pelo mensurando invariável, que acho que é o caso mais fácil. Só tem uma fonte de incerteza e o mensurando não varia. Beleza? Olha aí a representação disso. A representação, a gente sabe que quando a gente vai fazer uma medida, a gente pode pegar o mensurando e comparar com a indicação da medida que a gente fez. Essa medida pode ter uma tendência, né? A gente sabe que, então, a gente teria como se fosse o resultado base sendo igual à média das indicações, ou uma indicação que a gente fez, mais ou menos a correção, né? Mais a correção, onde a correção é menos a tendência, mais ou menos aí a repetibilidade, porque a repetibilidade, no caso, é como a gente vai caracterizar, ou caracteriza aí, o erro aleatório, né? E aqui, na correção, está contemplado o erro sistemático. A gente viu. Isso está mostrado aí. Quando a gente vê, a gente tem uma indicação e ela tem uma repetibilidade, mais ou menos simétrico aqui para os dois lados, e com a correção a gente consegue encontrar aí o valor do mensurando. É o que está desenhado aí, né? Esse processo. Então você vai lá, faz uma indicação, faz uma medida e compara com o resultado base que está aqui, né? Você tem a medida. Aí você vai lá e puxa essa, né, dá um ajuste, faz com que coincida agora a sua indicação com o que deveria ser do resultado base e determina esse intervalo aqui, né? Que é de menos a indicação da medida. E faz isso novamente para o outro lado, agora posicionando na outra ponta, e determina a outra, o outro extremo, né? O outro limite da sua incerteza. Com isso, você tem o resultado base e o seu erro aleatório aí caracterizado, né? É o que está mostrado aí, ó. O limite inferior foi determinado pela indicação mais a correção menos a repetibilidade, e o limite superior a indicação mais a correção mais a repetibilidade. Então, o que está aqui, ó, você tem uma indicação que está mostrada aqui. Quando você aplica a correção, você encontra, né, você chegaria aí no que seria uma média, ou você chegaria aí no que deveria ser, né,
E você mesmo assim ainda tem aí a parcela do erro aleatório representado por mais ou menos a repetibilidade. E é o que está dizendo aí essas equações. Repara que Rm é a faixa de medição que corresponde ao resultado da medição, seria isso, né? Rm, a faixa. O I é a indicação, C a correção e o RE a repetibilidade. Então, essa daqui seria a equação, né, que a gente está trabalhando. Quando agora, ao invés de apenas uma indicação você tem, quando você tem repetidas indicações, mais de uma, de preferência um número considerável aí, você agora pode trabalhar com a média, né? Então, a média de N medições repetidas, né? E pelo teorema central do limite, você tem que dividir, então, a repetibilidade, como a gente viu, pela raiz quadrada do número de medições que você realizou. O procedimento é o mesmo, você tem uma indicação comparado com o resultado base, você faz essa indicação coincidir com o resultado base anterior e determina esse limite inferior, depois faz ela coincidir com o resultado base, ou faz ela coincidir com o limite superior, aqui determinando, né, os dois limites, e você tem aí esse intervalo, essa faixa de medição. Novamente, ó, a faixa de medição ou o resultado de medição, ele fica determinado aí agora por I mais C, onde I barra, né, desculpa, I barra é a média, agora I barra é a média das indicações, C é a correção, e o erro aleatório está caracterizado aqui pela repetibilidade dividido pela raiz quadrada do número de repetições. Repara que fica bem parecido a representação gráfica dessa equação, né? Essa equação aqui está representada graficamente aqui, onde você tem uma indicação, agora indicação média, se aplica a correção para ter a média coincidindo aqui com o resultado base, e a faixa está determinada aqui pela repetibilidade dividido pela raiz quadrada do número de medições. Repara que antes você estava trabalhando com uma medida só, e agora você está trabalhando com várias medidas, né? Então, isso daí implica uma pequena diferença. E você estava corrigindo os erros. Agora, você também pode, também é uma opção, você não corrigir o erro sistemático. Você deixa ele lá, e como você às vezes não tem essa capacidade, por alguma limitação, você trabalha com a indicação e o erro máximo, né? Então, todos os erros, tanto o erro sistemático quanto o erro aleatório, vai estar englobado, vai estar contemplado por essa parcela aqui do erro máximo. Você vai ter a faixa de medição, o resultado de medição, dado pela indicação mais ou menos esse parâmetro, né, do erro máximo. Beleza? Repara que agora, ó, você tem um triângulo bem distribuído. Por quê? Porque a sua indicação ela está aqui, você só tem o erro máximo. Então, você agora tem esses dois parâmetros, né? E a sua indicação ela coincide aqui com o centro do mensurando já. E aqui você encontra o que representa cada um dos termos da equação de cima. A representação dessa equação, representação gráfica, está aqui, né? É o mesmo procedimento, repara aí. Indicação média, batendo aqui bem com o resultado base, e você tem aí o erro máximo determinando a sua faixa de medição. O erro máximo, ó, é determinado da mesma maneira, e você consegue agora caracterizar essa faixa aqui de medição fazendo isso, né? Determinando o limite superior e o limite inferior.
Se você for lá no livro, o livro mostra 3 exemplos disso que a gente falou agora. Quando você quer corrigir, então, corrigindo, né, corrigindo o erro sistemático, você tem 2 opções, né, que seria o caso de fazer apenas uma medição ou várias medições, né. Agora, não corrigindo, aí necessariamente você só tem uma maneira de trabalhar, que é com o erro máximo, já que você vai englobar o erro sistemático e aleatório dentro dessa parcela. Repara aí o problema, ó, ele vai te dar 3 problemas lá no livro, e ele também dá a solução, então acho que não vem ao caso eu ficar aqui discutindo isso. O que eu queria mostrar para vocês, e quero que vocês vejam, é que esse exemplo ele vai estar associado com o primeiro caso, né, onde ele faz apenas uma medição. Então repara aí, ele tem uma massa padrão, e ele vai fazer uma medição, e ele vai representar aí, então você conhece a indicação que você fez, você conhece lá do seu, né, do seu relatório aí, relatório de calibração, você tem os seus erros sistemáticos e aleatórios caracterizados, então você pode aplicar isso. Você vai lá e faz uma medida e representa a sua faixa de medição ou o seu resultado, olha, a partir disso, né? Aplicando essa equação aqui. Então é como se ele tivesse te dado isso, essas 2 informações, você foi lá e fez o teste, e agora vai encontrar a sua faixa, seu resultado de medição dessa maneira. Repara uma coisa aqui, tá? Antes de você passar direto, que eu não vou comentar aqui, mas tem lá no livro também, depois você tem que dar uma lida, sobre algarismo significativo e a maneira de representar isso. Então, repara que você encontrou aqui de uma forma, olha, isso aqui os caras adoram colocar em questão de concurso, né? Não sei por quê, acho que isso daqui não, é para medir quem decorou a regra disso daí, né? Não tem muita interpretação de nada, raciocínio, mas cai bastante, então é bom estar atento. Repara que aqui ele representou de acordo com as casas decimais aqui e algarismos significativos que ele tinha. Então, como o menor é o limitante, esse daqui só tem um, ó, e esse daqui tem 2, ele representou os 2 de uma maneira. Então, dá uma olhadinha lá no livro, nessa seção, que tem essas regrinhas todas lá para você saber. Mas é óbvio que eu aqui não vou ficar cobrando isso na prova se você sabe representar ali algarismo significativo, vocês já fizeram isso aí bastante, tá? O segundo não, o segundo é diferente, olha, agora ele tem a média das indicações, então se você tem várias indicações, repetidas indicações, você vai fazer com a média, né, a correção, e agora a repetibilidade dividido pela raiz quadrada do número de medições que você fez. Deixa eu ver se ele está mostrando aí. 12 indicações, ó, tá? Por isso que ele coloca aqui a raiz de 12 e encontra outro resultado. Repara que esse resultado aqui é diferente desse, tá? Tá aqui, ó. É diferente. Mas repara que é o mesmo bloco, né? Tá? E agora um terceiro caso, que é quando você não vai trabalhar com a repetibilidade nem a correção, agora você tem o erro máximo, e todo o seu erro está contemplado aqui, né? Todas as suas incertezas, o sistemático e o aleatório estão aí dentro, né? Então você vai lá, faz a indicação, a medida, e apresenta o erro máximo. Você encontra aí a faixa de medição. E esses 3 resultados estão representados graficamente aí. Repara que o primeiro, né, é o maior, porque ele te dá uma faixa aí bem maior, ó, de 1.014 gramas, mais ou menos 19.
Então, o meio dele estaria aqui mais ou menos em 1014, né? Seria para cá. Aqui assim. O outro já te dá 999 gramas, mais ou menos 3,7, que está aqui, ó. Então, repara que ele está centralizado, né? Bem no meio aqui. Opa, desculpa. Esse daqui. Peço perdão, que ele devia estar um pouquinho para cá, tá? Devia estar antes do 1000, que é de 99 mais 3,7 gramas. Ele devia estar aqui antes do 1000. Mas, enfim, a faixa de medição dele está aqui. E o outro, que tem uma faixa de medição mais magrinha, né, deveria estar aqui magrinho. Eu não sei o que aconteceu. Acho que na hora que passa de um para o outro, ele dá uma desarrumada aqui. Mas era para estar assim, tá? Lá no livro está direitinho, se você der uma olhada. E agora a gente vai tratar, né, da medição de um mensurando variável, que é o que a gente viu ainda na fonte com uma fonte de incerteza dominante. A aula que vem nós vamos focar na fonte de várias fontes de incerteza, agora ainda com uma fonte de incerteza dominante. Então, quando você vai ver o muro, se o muro estiver bem feito, de longe assim você vai achar que o muro não varia, ele está reto. Mas se você tivesse uma capacidade de olhar ele bem de perto e detectar as pequenas variações, você ia ver que ele tem mudanças ao longo do comprimento dele, por mais perfeito que ele seja, a olho nu. E você tem aí também uma faixa de variação, né? Essa faixa de variação, está indicada aí pelo ΔM, pode ser calculada, agora quando você tem um mensurando variável, por essa expressão, onde T, se você lembra aí, é o coeficiente de student, tá? U é a incerteza padrão, e R é a repetibilidade. Então, você eleva os dois ao quadrado, subtrai e tira a raiz quadrada. Isso vai determinar a sua faixa de medição de um mensurando variável. Beleza? Tá aí, ó. E, como eu tinha comentado, você pode corrigir os erros sistemáticos ou não. Vamos analisar corrigindo aí o erro sistemático. Repara que agora, como você tem um mensurando que varia, né, você pode ter uma faixa de indicações aí. Então, agora, a indicação ela é determinada por um intervalo, uma curva de probabilidade, onde você tem mais probabilidade de encontrar aqui no meio do que nas caudas, né? E esse intervalo vai ser determinado por esse produto, mais ou menos o coeficiente de student vezes a incerteza padrão. E o procedimento é similar ao que a gente vem fazendo. Então, você move, aqui ó, desalinhou mais um pouquinho, era para estar aqui, tá? Mas você move para determinar um limite, o limite superior e inferior aí, depois move na outra direção, fazendo coincidir com que o meio dessa faixa de indicação abrange aí seu mensurando e determina essa faixa, tá? Está representado aí a mesma coisa, só que agora você não está trabalhando mais com a repetitividade, você está trabalhando com o coeficiente de student e a incerteza padrão. E aqui está caracterizado o seu erro aleatório, aqui o sistemático. E você vai corrigir ele por enquanto. Depois a gente vai ver sem corrigir. Mas é semelhante ao que a gente vem fazendo. Olha aí, ó, não corrigindo, agora você não tem a repetibilidade, vai trabalhar com erro máximo. Então, seria isso, né?
também não tem a correção, já que não vai corrigir. Então, você trabalha com o erro máximo, mais o coeficiente de student vezes a incerteza padrão. Repetindo aí o procedimento, você determinou aí os limites, superior e inferior, e encontra a indicação como está aí. Ó. Agora, a equação que você usa é essa. Quando o seu mensurando é variável e você não está corrigindo o erro sistemático. Ou não quer, ou não vale a pena. Então, você trabalharia dessa forma aqui, com a indicação mais o erro sistemático. Não sei por que aqui não apareceu também, mas aqui seria esse produto. Cadê? T vezes U, né? Seria essa parte aqui. Beleza? E essa daqui estaria o erro máximo. Tranquilo? O livro também mostra, ó, 2 exemplos agora quando mensurando é variável. Exemplo é de temperatura. Então, ele vai e coloca sensores termopares, termômetros, dentro de um refrigerador. Se for o refrigerador da sua casa, você não está muito preocupado. Ah, mas não está mais gelando. Aí você vai lá e vê, mede, coloca um, tá bom. Agora, se for um negócio industrial, que está guardando amostras de uma vacina, por exemplo, é interessante, né? Porque você coloca um tubo aqui para refrigerar. Então, aqui está o equipamento de refrigeração e o tubo está jogando ar gelado para cá. Esse ar está em movimento, então às vezes você não sabe, será que esse ar é suficiente para chegar aqui, para gelar tudo? Será que ele está gelando mais do que deve em alguma prateleira ou menos em outra? Então, esse mensurando aí é variável. E é o que ele faz, né? Ele faz 600 indicações e é claro que não vai te dar as 600 indicações, então ele te dá a média e o desvio padrão. Também te dá a correção, para você corrigir o erro sistemático. Beleza? E aí, aplicando a equação do mensurando variável, corrigindo o erro sistemático, você consegue chegar aí na temperatura dentro da faixa de 3,8 graus Celsius, né? Mais ou menos. Então, você indica aí. Repara que isso daí não está muito bom, né? Repara só uma coisa, agora o olhar crítico aqui do engenheiro. Se o cara te passa isso daqui, não está dizendo muita coisa, né? Ele não está conseguindo controlar bem a temperatura, porque a variação dele é quase que a própria temperatura que ele está. Então, ele tem uma temperatura de 5 e está variando, né, 3,8, isso daí ele pode tanto ir a zero quanto quase 10, né? Quase zero ou quase 10. 1 ali e quase 9. Então, é bastante coisa, né? Se você comparar em porcentagem um com o outro, se você representasse isso daqui de maneira relativa, que a gente viu na aula passada, representação relativa por porcentagem, você ia ver que está bem, bem próximo, né? Então a sua incerteza é bem alta nesse caso. E o último exemplo, para finalizar a aula, é medir a velocidade do vento, né? Medir a velocidade aí do vento. Então ele vai lá e mede bastante, acho que é na Lagoa da Conceição, acho que não sei onde fica isso, acho que é Florianópolis, não sei, posso estar enganado. Mas vai e mede isso e chega, né, só através do erro máximo, sem corrigir o erro sistemático, ele utiliza a equação aí do mensurando variável sem corrigir o erro sistemático, então ele trabalha com o erro máximo e esse produto. Esses valores foram dados do seu relatório de calibração. Esse daqui você encontrou com as suas medições. Então, você consegue encontrar aí o resultado e a faixa, né?
através dessa equação, só resolvendo. Acho que não tem muita dificuldade nisso, mas saber quando que usa um ou outro e ter um pouquinho de prática. Beleza? Alguém quer tirar alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Tinha alguém falando no grupo da turma sobre trena. É porque sobre os instrumentos de medição, se é só limitado àquilo que você botou lá ou se a gente pode escolher o que quiser. Acho melhor ficar limitado ao que está ali, né, pessoal? Acho que Se foi a o Lucas gente, que estava perguntando. beleza. Se a gente deixar livre, acaba que fica muito. Já aconteceu, né? Já vi caso de do pessoal extrapolar e ir muito além. Então vamos tentar se manter naqueles lá. E acho que tá de bom tamanho, né? Tem alguns lá, vocês escolhem algum. A trena nada mais é do que um equipamento de medição parecido com um paquímetro para medir aí comprimento. Então não tem problema, fica com alguma coisa parecida ali e, Beleza, então, valeu. e beleza. Show? Então beleza. Deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisa. Os termômetros de temperatura, né, Bruno? Realmente, eles já estão todos viciados, isso sim, já para dar 35 para todo mundo e não deve ter realmente, não deve ter muita fiscalização nesses termômetros mais hoje em dia. Já teve uma flexibilização boa, então já está cumprindo. Em alguns lugares sim, né? Mas em outros a gente já vê aí que já deve estar chutado. Beleza? Então é isso, galera. Ficamos por aqui hoje, tá? Tentem acompanhar lá a sala, o nosso link lá do Moodle, e a gente vai se falando. Qualquer dúvida, mandem a mensagem e boa semana aí para todo mundo. Valeu, professor. Valeu, um abraço. Tchau, tchau, galera.